Boa noite para todos. Nesse exato momento, nós vamos iniciar o nosso assunto, né? Conforme foi prometido. Nós falamos recentemente sobre elogios, né? E as suas provações. E agora nós estaremos abordando essa temática que vocês estão vendo na escrita aí, inveja, a doença da alma. E a primeira abordagem que eu quero também trazer é que, na realidade, a inveja, ela surgiu da mesma maneira que o elogio, né? Surgiu no céu. Ela surgiu justamente com o mesmo ser chamado Lúcifer, e é um texto que nós estamos vendo, que é o texto de Ezequiel, capítulo 28, e Isaías 14, né? Agora, onde surge a inveja? Né? A inveja, ela surge literalmente, né, e na observação, né? Imagine você, um ser chamado Lúcifer, ele tinha contato, intimidade com Deus, ele andava, passeava com Deus, porque diz o texto, né, lá em Ezequiel, ele habitava no jardim do Éden, não é verdade? Então, nós sabemos, dentro do texto, que ao examinar Deus, né, de alguma maneira, os seus olhares foram querendo, literalmente, ocupar a posição de Deus, tirar o próprio Deus, né, tirar Deus do trono. Ou seja, a inveja, ela se inicia nos olhos, tá? Os nossos olhos, tá? Justamente, é a partir dos nossos olhares, das nossas observações, que surgem a inveja, tá? Então, na realidade, a inveja, ela é, como nós sabemos, né? Os olhos são a janela da alma, né? Então, tudo que a gente pensa assim, a inveja só surge no coração. Não, ela não surge no coração. A inveja, ela surge nos olhos, tá? A inveja, ela surge nos olhos. E Lúcifer não foi diferente, tá? Quando Deus expulsa Lúcifer, né? Ele o expulsou. Ao entrar em contato com a criação de Deus, o homem e a mulher, nós percebemos que ele vai ao encontro de Eva e vai justamente tocar num ponto muito interessante, que é lá em Gênesis capítulo 3. Né? E quando nós formos lá no capítulo 3, percebemos algumas questões interessantes que ele observa. Né? Verso 6 do capítulo 3, olha o que ele diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Só que tem todo um contexto. Olha o que diz no verso 1. Mas a serpente é mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. E aí o verso 5 vem o ápice, para nós entendermos o contexto. E aí o verso 5 diz assim, ó, Satanás, a serpente diz, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão seus olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás aqui, através da serpente, já induz Eva, repare que depois ela vai, aquele fruto vai se tornar agradável aos seus olhos, mas Satanás aqui, em forma da serpente, percebam, tá, a sagacidade da serpente, dizendo, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Repare que ele está estimulando Eva a fraquejar no mesmo pilar que ele fraquejou no céu. Repare que ele já tinha caído, agora está aqui a presença da serpente, não é verdade? E aí nós temos que entender que a inveja, ela literalmente, como nós abordamos, ela se inicia nos olhos, tá?
ela não se inicia na nossa mente, não se inicia no nosso coração, ela se inicia nos olhos. Os olhos, repito, são a janela da alma. Tá? E aí que começa, não é verdade? Ou seja, nós percebemos, por exemplo, algo interessante, depois dessa citação, o próprio casal, quando tem os dois filhos, Caim e Abel, os relacionamentos dos dois irmãos, né? Temos um tempo, espaço. Mas Caim, nas suas observações para com seu irmão Abel, nos seus olhares, começou a olhar para o seu irmão diferente. Né? Os olhares de Caim para com Abel ficaram diferentes. Até que ele convida Abel para o campo, né? Caim que faz esse convite, irmão, vamos ao campo, e diz o texto que ele se levanta contra Abel e o mata. Né? Mata. Onde ele se irou, diz o texto, o semblante dele ficou descaído, mas começou com a inveja. Caim invejou o irmão. Onde surgiu a inveja de Caim? Qual foi o sentido do corpo? Os olhos. As suas observações diariamente, observando o seu filho, o seu irmão, o que ele trazia, o que ele entregava, a oferta que ele entregou para Deus. Então, nos seus olhares, os olhares de Caim, literalmente, o cegaram. E ele, literalmente, trouxe para si, literalmente, invejou seu irmão e o matou. Não é verdade? Então, na realidade, a nossa tese é justamente mostrar que, na realidade, a inveja ela se inicia nos olhos. Tá? E aí nós podemos perceber uma outra cena interessante, né? Porque a inveja, ela entra por dois órgãos do sentido. Tá? Ou ela entra pelos olhos, ou entra pelos ouvidos. Tá? Pelos olhos, entrou nos olhos de Satanás, entrou nos olhos de Caim, mas entrou nos ouvidos de Saul. Primeiro livro de Samuel, nós falamos isso no primeiro momento, né? Quando falávamos sobre elogio, quando Saul ouve aquela música, né? Que ele matou milhares e Davi 10 milhares. Lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 18. É verdade? Ou seja, Davi venceu 10 milhares. E isso entrou, literalmente, né, nos ouvidos de Saul. E ele passou agora a invejar Davi. É verdade? Invejar Davi. Por isso que eu falei no primeiro encontro que esse mesmo texto, você tem os elogios, né? Você vê as mulheres elogiando ambos personagens. Davi ainda não era rei. Ele venceu os filisteus. Saul era ainda o rei. Tá? Mas Saul se incomoda, né, pelos elogios que estavam dando sobre Davi, que eram maiores. Não é verdade? Que eram maiores. Agora, olhando o mesmo texto, nós percebemos que a inveja entrou no coração de Saul. Mas onde foi a entrada dessa inveja? Pelos olhos. Então, Davi agora passou a ser odiado por Saul, porque Saul agora, devido àqueles olhares, passou a olhar Davi, agora não como um filho, né? Mas como um competidor, não é verdade? Como um rival. E a inveja literalmente entrou no coração do rei Saul, não é verdade? Ou seja, Saul agora passa a olhar Davi como um rival. Então a inveja, né? E eu quero contar uma história para vocês, né? A história é de dois deuses, né? O primeiro deus chama-se Fitonos, tá? Fitonos. E uma deusa chamada Eris. Tá? Eris. Então nós temos dois deuses, Fitonos e Eris. Fitonos, tá? Eles caminhavam sempre juntos, o Fitonos e a Eris. Fitonos no grego significa inveja, ciúme. E Eris no grego significa discórdia. Por que o Fitonos estava sempre com a Eris? Porque a Eris, que era a deusa da discórdia,
ela, o que é que ela fazia? Ela, através das brigas, colocava inveja e ciúme nos outros deuses. Então, fitono significa no grego inveja, ciúme, e Eris significa discórdia. Esses dois deuses praticamente andavam juntos, né? Então, a inveja, na realidade, a gente faz, às vezes diferenciamos inveja diferente de ciúme, mas na realidade, no grego, é a mesma coisa. A diferença é que o ciúme é a ação da inveja, não é verdade? Por exemplo, você pode estar invejando alguém, né? Ou que ele tem, é verdade? Porque, na realidade, a etimologia de inveja, né? Que os romanos trabalhavam muito bem, vem de dois vocábulos, né? In e n, invidere. In é um prefixo negativo, não, mas também eu posso traduzir o in no latim por dentro de, e tem videre, que surgiu visão, ou seja, sem visão, dentro da visão. Mas por que eu posso explicar? Na verdade, o invejoso é aquele que tem visão para si, dentro dele, sem visão. Porque quando ele olha o que o outro tem, né? E ele vai fazer de tudo para conquistar aquilo. Por exemplo, Lúcifer, ele olhou Deus, viu a glória de Deus, mas chegou um momento que ele agora não queria apenas ver a glória, ele queria toda a glória. Queria todo o poder. Ele vai querer agora ocupar o lugar de Deus. Quando o invejoso não consegue ocupar o lugar do outro, ele persuade outros para estarem com ele. Porque o invejoso está ligado intrinsecamente com a competição. Todo invejoso tem um complexo de inferioridade dentro dele. Ele olha para o outro, observa o outro, e quando ele não consegue conquistar o lugar do outro, ele persuade outros. Como fez Lúcifer. Persuadiu até essa parte dos anjos. Então, é um grande perigo. Por quê? Porque a inveja é a doença da alma. É a podridão dos ossos, como diz Salomão em Provérbios. Então, eu queria ler com vocês Provérbios, capítulo 14, verso 30. Provérbios 14, verso 30. Diz assim, ó: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Todos nós podemos, infelizmente, termos inveja. Não deveríamos ter, mas, vez por outra, sentimos inveja. E essa inveja não começa pela minha mente, não começa pelo meu coração, ela começa ou pelos meus olhos ou pelos meus ouvidos. Esses dois órgãos são a entrada da inveja. Da mesma maneira que nós podemos observar homens de Deus tendo inveja. Por exemplo, o próprio salmista, Salmo 73, né? Salmo de número 73, o próprio adorador chamado Asaf, né? Verso 3 diz assim, ó: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O próprio adorador Asaf também invejou os arrogantes, os perversos, né? Outra coisa, gente, não existe inveja santa, tá? Não existe inveja santa.
Ah, eu estou com inveja santa de você. Não, não existe inveja santa. E a inveja sempre foi carnal. Na realidade, a inveja faz parte das obras da carne. Tá? Então, não existe inveja santa. Tá? Porque ela faz parte das obras da carne. Tem uma luta da carne. É uma luta constante que nós vivenciamos. Essa luta entre a carne e o espírito. Não é verdade? Um outro texto interessante nós entendemos é que nós não devemos entregar a nossa vida à inveja. Ela é uma doença da alma, né? Pessoas que têm inveja são doentes da alma, não é verdade? Então a inveja é um vício de uma vida não regenerada. E eu posso, e o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, tá? Capítulo 5, tá? Então vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Verso 21 e verso 22. Tá? Diz assim, ó, ele já começa, né, mostrando as obras da carne, a partir do verso 19, e dentre muitas obras da carne, ele enumera e coloca no mesmo patamar, dizendo, ele dá lá idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, aí ele coloca no verso 21, invejas. E aí ele coloca, já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se nós praticamos a inveja, né, nós, diz, segundo a Bíblia, segundo a orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós, literalmente, diz aqui, nós não herdaremos o reino de Deus. E aí ele coloca uma solução, orienta a igreja da Galácia justamente a fazer o quê? A colocar o fruto do Espírito, a praticar o fruto do Espírito, a colocar em prática o fruto do Espírito que já está dentro. E ele começa a enumerar, que é o texto que nós já conhecemos, no nosso foco hoje aqui, certo? Mas o fato é que a inveja é uma doença da alma. Faz parte das obras da carne. E nós não podemos estar com esse Deus Fitonos, não é verdade? Que é o Deus do ciúme, e uma deusa chamada Eris, da discórdia, né? Que fazia brigas para gerar ciúme e inveja nos outros. Tá? Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Então nós temos que dominar. Caim não conseguiu dominar. Deus falou para ele, alertou para ele que ele deveria dominar aquele desejo, mas ele não conseguiu dominar. Não é verdade? Ou seja, mas tudo começou nos olhos de Caim. Tudo começou nos olhos de Lúcifer. Então, numa ordem cronológica, tudo começou nos olhos de Lúcifer, tudo começou nos olhos de Caim, não é verdade? Os olhos de Asaf, por algum momento, eles teve inveja. Davi, no Salmo 37, interessante, o salmista Davi, no Salmo 37, é algo para nós também, claro, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Ou seja, nós não devemos ter inveja, não é verdade? Não devemos ter inveja. Então, há algo interessante nessa história, né? Que a inveja, como nós falamos, ela começa literalmente nos olhos. O início de tudo. Tá? E o invejoso, na realidade, a inveja é o não olhar para dentro de si. O invejoso, ele não olha para dentro de si, mas ele olha para o que o outro tem em todos os sentidos. O invejoso é aquele que consegue olhar o que o outro tem, o que o outro possui. A inveja é o viver no outro e não em si. Então, o invejoso vive no outro, não para o outro, no outro, para usufruir, tomar posse do que o outro tem. O invejoso, na realidade, como eu falei, etimologicamente, tá? Está muito ligado à competição. Nós falaremos isso amanhã. Falaremos sobre a competição. Tá? Devido à própria etimologia da palavra fitonos, inveja, tá? Tem sua ligação
E aí nós vamos abordar amanhã sobre competição e vamos perceber que o espírito competitivo tem aquilo que antecede, que é a inveja. Por isso que eu afirmei, né? Pessoas invejosas são pessoas competitivas. Tá? Olham para o outro como um adversário, como um competidor. Querem possuir, e quando não conseguem possuir o que ela tem, tá? Ou mata, como fez Caim, ou persuade outros. E quando ele persuade outros, tá? E aí vai uma outra vertente, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque na etimologia da palavra, elas estão interligadas. Tá? Então a inveja começa onde? Nos olhos. Tá? Quando ela não entra pelos ouvidos, ela entra pelos olhos, como nós falamos. Tá? O invejoso, quando ele não consegue matar o outro, ele persuade outros. Lúcio não conseguiu matar, ele não consegue matar Deus. Não é verdade? Então ele persuade. Ele inveja Deus e usa a persuasão. Ele usa a competição. Ele usa o discurso dele. Tá? Então, o invejoso também tem a sua ligação com aquele que faz fofoca. O invejoso é um fofoqueiro. Porque o invejoso, quando não consegue adquirir o que o outro tem, tá? O invejoso, quando não consegue matar, ele tem duas opções. Ou ele mata, ou ele toma o lugar do outro. Tá? É claro, gente, nós vivemos numa constante luta. A nossa carne vive numa constante luta, volta a nossa fala, nós temos que dominar isso. Tá? E se nós não vigiarmos, nós passamos literalmente a ter inveja dos outros. Quando eu falo outro, o outro nem é aquele que está lá no mundo, não, entendeu? Eu estou falando o outro nosso próximo. Tá? Infelizmente, isso pode acontecer. Mas a inveja, o invejoso, ele está ligado também com a questão da fofoca. O fofoqueiro, né? Nós chamamos de fuxiqueiro, né? Então, o invejoso, ele se alimenta, na maioria das vezes, da fofoca, para conquistar os seus súditos, para conquistar os seus servos. Lúcifer foi o primeiro fofoqueiro. Foi o primeiro homem que tomou a lábia, a persuasão para conquistar a terça parte dos anjos. Ele foi o primeiro, literalmente, mexeriqueiro. Né? Eu estou dando aqui sinônimos, né, para o vocábulo fofoqueiro. Então, Lúcifer, ele foi o primeiro mexeriqueiro. Foi o primeiro fofoqueiro. Ele foi o primeiro novelista. Tá? Ele criou um ambiente. E aí, quando ele é expulso do céu, né? E aí agora já não mais é chamado de Lúcifer, agora é Satanás, ele vai no encontro de Eva e diz, olha, não é assim que Deus diz, não, ó. Porque ele está com medo que os seus olhos se abrirão, Eva. E vocês serão como Deus. Você será como Deus. Então, repare o poder de persuasão, né? O poder de persuasão. O fato é que, certa feita, né? Um filósofo chamado Nietzsche vai dizer o seguinte, que o invejoso, quando enaltece a ascensão social do outro, acima da ação comum, pretende rebaixá-lo ao máximo. Repito, Friedrich Nietzsche que tem essa fala. Então, Nietzsche ele vai dizer o seguinte, que o invejoso, quando enaltece a ascensão social do outro, acima da ação comum, pretende rebaixá-lo ao máximo. E eu cito outro personagem chamado Ésquilo. Ele vai dizer, há poucos homens capazes de prestar homenagem ao sucesso de um amigo, sem qualquer inveja. Ou seja, como nós temos que... O que nós temos que fazer, né, com relação à inveja? Nós temos que matar ela. Matar a inveja, temos que fazer com urgência. Caim não conseguiu matar a inveja. A inveja o matou.
E ele acabou matando seu irmão. Tudo começou por causa de um simples olhar. Então, o invejoso, literalmente, tá? Ele, como eu falei, o invejoso vive dentro do outro. Agora, não em si. Então, é uma luta constante, né? Quando nós falamos de invejoso, né? Mas o fato é que a inveja, ela começa nos olhos. Não é à toa, né? Que temos várias expressões populares, nós já conhecemos, né? Por exemplo, mal olhado, olho grande, olho de seca-pimenteira, né? Já ouviu falar? Ah, tá. Você é um seca-pimenteira, né? Porque, na realidade, os olhos continuam sendo e sempre foram a janela da alma. A inveja é a doença da alma. E temos que ser curados dessa doença, não é verdade? Mas não é fácil. Não é uma receita que o médico passa e diz, tome isso e acabou, você não vai ter mais inveja. Todos nós, infelizmente, como eu falei, podemos ter inveja. Poderemos ter inveja do outro. Não deveríamos, né? Não deveríamos, mas temos que viver nessa luta, tá? Então, nós temos que estarmos alertas contra a inveja, não é verdade? Porque a inveja, na realidade, ela não me permite que eu entre no reino de Deus. O próprio Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 21, ele, já lemos o texto, já vimos isso no texto. Então, ele coloca no mesmo patamar idolatria, bebedices, iras, porfias. Ou seja, ele coloca no mesmo pacote. E dentro desse pacote tem a inveja. Temos que matar a inveja. Temos que matar esse fitonos. Né? Temos que matar também a Eris, porque se eu não matar a Eris, ou seja, se eu não matar a discórdia, né? Geralmente pessoas invejosas são pessoas que ficam discordando de tudo. Né? Então, são pessoas que literalmente deveriam ser chamadas de Eris, a deusa da discórdia. Né? Então, esses dois deuses sempre andavam juntos. Sempre. Eles eram como irmãos, literalmente. Então, eu preciso matar esse fitonos de dentro do meu coração. Mas, na realidade, não adianta matar de dentro do coração se os meus olhos continuam ainda olhando para o outro e ainda eu continuo invejando o outro. Eu tenho que santificar os meus olhos. Eu tenho que literalmente pedir, Deus, derrama o teu sangue sobre meus olhos. Tudo começa pelos olhos. Inclusive, né, as tentações da vida passam pelos olhos. Se Davi tivesse, naquele exato momento, falado, Deus, me perdoa porque eu estou olhando uma pessoa e eu senti um desejo por ele, por ela. Me retira daqui, Senhor. Mas não, ele olhou. Na verdade, nós conhecemos a história. E aquilo entrou nos olhos dele, foi parar no coração, e ele consumou o caso. Mas ele tinha chance de frear aquilo. Eu tenho chance de frear. Você tem chance de frear antes que ocorra algo horrível. Isso em todas as facetas do nosso ser. Por todos os ângulos. Não é verdade? Ou seja, Caim, ele poderia dominar aquele desejo. Ele via o irmão, sempre passeava com o irmão, eram irmãos. Mas em algum momento da trajetória de Caim e Abel, Caim agora já começa a olhar para o seu irmão, começa a invejar o seu irmão, e ele não consegue dominar. A inveja é uma obra da carne. Eu preciso dominar. Eu preciso literalmente estrangulá-la. Tá? Tirar dos meus olhos. Eu preciso sempre orar a Deus. Deus, santifica os meus olhos.
para que a inveja não entre no meu coração. Porque a inveja não começa no coração, ela começa nos olhos. O ciúme não começa no coração, ela começa nos olhos. Se você reparar, muitos pilares que poderíamos discorrer, mas não temos tempo, se iniciam nos olhos. Verdade? Ou seja, olhos mostram que precisamos bloquear isso. Tá? Colocar um óculos espiritual, literalmente, para não deixar isso entrar no nosso coração. Isso que é a inveja. Porque é uma doença da alma e nós precisamos ser curados. Como eu falei, né? A inveja, ela precisa ser literalmente estrangulada. Precisamos fazer isso, sim. Necessitamos. É verdade? Então, o invejoso, né, é querer o que o outro tem. Como eu falei. E quando ele não consegue matar, ele persuade outros para segui-lo. Um exemplo clássico nós já falamos, exemplo de Lúcifer, verdade? Texto de Ezequiel 28 e Isaías 14. Ou seja, aquele ser chamado Lúcifer, ele exalava luz, né? Do seu corpo saía brilho. O próprio nome dele já significava portador de luz, né? Lux, luz, e fero, portador. Ou seja, ele é o portador da luz. Mas o portador da luz ficou cego devido à inveja. Não se contentou apenas brilhar. Ele quis tirar o brilho de Deus. Ele literalmente não queria ser o portador apenas da luz. Ele queria literalmente tirar o brilho que Deus tinha e tem até hoje. Mas ele não conseguiu tirar o brilho de Deus. E como ele não conseguiu tirar o brilho, ele persuade outros. Então a inveja, ela está interligada à competição. O invejoso é um competidor. A inveja está interligada com a discórdia. E amanhã nós falaremos um outro ponto dentro da competição que tem a ver com a inveja, mas abordaremos profundamente sobre a competição. Por isso que eu estou seguindo a ordem: elogio, inveja, competição. Eu queria ler alguns textos aqui para vocês, que é o texto Provérbios, ou melhor, Tito 3:3. Tito. Então, essa carta pastoral que Paulo escreve a seu filho na fé, Tito, né? Versículo 3 diz assim, ó: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas repara aqui que ele coloca: vivendo em malícia e inveja. Um outro texto que eu gostaria de ler, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 4. 1 Timóteo 6, 4. Diz assim, ó: e enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Tá? Outro texto, Romanos 1, 29.
Romanos capítulo 1, verso 29. Diz assim, ó. Ele começa a partir do verso 28, colocando: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Gente, pior que o Paulo ele intensifica e diz possuídos de inveja. Homicídio. Porque a inveja me leva ao homicídio. E aí diz contenda. Porque o invejoso é um contendeiro. Porque o invejoso é um fuxiqueiro. E ele continua. Maligno, sendo difamadores. Mas o que me chama a atenção aqui em Romanos é que ele diz, ó, possuídos de inveja. Para nós voltarmos à nossa fala aqui, Provérbios 27, 4. Capítulo 27, Salomão escrevendo, verso 4, capítulo 27, verso 4. Diz assim, ó. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem poderá resistir à inveja? Quem poderá resistir à inveja? E aí, para nós entrarmos já na conclusão, né? Eu sei que são muitos textos, né? Mas amanhã nós vamos fechar com chave de ouro ao falar sobre competição, né? Que tem os seus antecedentes, né? Que é no elogio e na inveja, hoje o tema, a parte abordada, né? Mas nós podemos ir lá para o livro de Eclesiastes. Capítulo 4, verso 4. Eclesiastes 4, 4 diz assim, ó. Salomão, na sua velhice já agora um homem experiente, já viu que errou muito na vida, e ele vai dizer lá no verso 4, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, ele chega à conclusão, Salomão, que todo trabalho e toda destreza de obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Uma outra coisa que eu quero fazer um alerta aqui. Quando eu faço alguma coisa na intenção de deixar o meu irmão, por exemplo, eu faço algo para deixar o outro com dúvidas, para deixar o outro, poxa, como é que ele tá? Como é que ele conseguiu isso? Isso também é pecado. Ou seja, eu faço algo para mostrar para o outro que eu faço. Mas eu já faço na intenção maligna para que possa literalmente atingir o outro. Então, quando eu faço isso, eu estou possuído de inveja. O possuído de inveja não é aquele apenas que sente inveja, mas aquele que projeta, planeja para que o outro sinta. O que Satanás estava querendo fazer com Eva. E a conversa dele foi, você, Eva, ele está com medo porque você comendo isso aí, os seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. Então, na realidade, o invejoso,
ele precisa ser aniquilado. Só que todos nós, desde mim que fala, a você que ouve, infelizmente, em alguns momentos da vida, nós sentimos inveja. Temos que assumir. Eu sei que não é fácil você estar ouvindo isso aqui, né? Assumir que um dia eu invejei, né? Pior do que não assumir é continuar invejando o outro. O próprio Asaf assumiu: Deus, eu estou sentindo inveja dos arrogantes, né? Já o salmista Davi, no Salmo 37 que nós lemos, ele disse: Senhor, que eu não tenho inveja. Afasta de mim a inveja, Senhor. Então nós temos que entender e precisamos urgentemente, né, matar a inveja. E aí nós podemos literalmente, né, compreender que a inveja ela precisa ser anulada nos olhos. Ela é anulada, precisa ser bloqueada. Precisamos santificar os nossos olhos sempre, tá? Porque os olhos, tá? Os olhos precisam ser literalmente de um colírio espiritual. Eu preciso também, Deus, derrama o teu sangue carmesim sobre meus olhos. Santifica os meus olhos. É por isso que um dia, um homem que era dito no livro, falado por Deus, declarado por Deus, que ele era homem íntegro, ele era um homem justo, um homem reto, se desviava do mal. E Deus provou para Satanás, literalmente, Satanás agora já não era mais o Lúcifer, agora era o adversário, né? Era o competidor, não é verdade? E falou essas características para Jó. Um dia esse homem, que tinha todas essas qualidades, disse para Deus: Senhor, santifica os meus olhos. Um dia Jó ousou falar com Deus: Deus eterno, santifica os meus olhos. Como eu poderia olhar para uma virgem? Deus, santifica os meus olhos. Jó era íntegro, reto, justo, temente a Deus, e ainda se desviava do mal, e ainda orava a Deus: Deus, santifica os meus olhos. Por que eu não posso fazer a mesma oração? Eu estou falando de um homem que tinha todas essas qualidades, mas ousou orar a Deus. Deus. Tanto que Jó foi o único homem na Bíblia que pediu: santifica os meus olhos. Eu posso ser o segundo homem. Você pode ser o terceiro personagem a pedir a Deus: Deus, santifica os meus olhos. Porque eu não quero que essa inveja entre no meu coração. Porque depois que a inveja entra para o coração, acontece a mesma coisa, ou poderá acontecer a mesma coisa que aconteceu na vida de Caim para com Abel. E aí Deus fala: você precisa dominar. Olhos, eu peço santificação. Mas se por algum momento a inveja está no coração, vamos matá-la, vamos dominar. Ela não pode sair, ela não pode ser externalizada. Vamos abortar a inveja. E vamos pedir literalmente que Deus faça a limpeza, verdade? De dentro do nosso coração, para a retirada completa. Vocês sabem muito bem que quando a mãe perde um filho, e infelizmente às vezes o filho morre no ventre dela, você sabe que ela tem que fazer uma limpeza, uma lavagem, né? Ela tem que fazer uma lavagem porque aquilo pode inclusive matá-la. Então nessa noite eu quero, e nós vamos orar, que Deus possa estar nos limpando, fazendo uma lavagem de dentro do nosso interior. Deus precisa limpar o nosso interior, lavar o nosso interior, tirar toda a inveja, tudo aquilo que prejudica. A inveja, literalmente, como o
nós lemos aqui em Provérbios é a podridão dos ossos. Por que aquela podridão? Porque a inveja alojada, e se eu não limpar, ela apodrece, ela me mata também. É como uma criança morta no ventre de uma mãe. Se o médico não limpar aquele ventre, a mãe vai morrer também. Trará várias consequências ou sequelas para a mãe. A mais drástica, a morte da própria mãe. E o médico vai lá, faz uma limpeza geral naquele ventre, tira tudo que está, todo o sangue, tudo que pode atrapalhar os órgãos da mãe. Da mesma maneira, nós devemos fazer com a inveja. E Deus vai nos ajudar a limparmos, tirarmos todo resíduo de inveja dentro do nosso ser, da nossa alma. E precisamos fazer isso com urgência. Precisamos fazer com urgência. É interessante que a palavra inveja, a palavra em árabe é el-hassad. El-H-A-S-S-A-D. Então, el-hassad, em árabe, significa inveja. Só que, na realidade, todo o contexto desta palavra, el-hassad, tem a sua base justamente na destruição, porque el-hassad, né? Vocês sabem muito bem que tudo que tem el, né, significa Deus, eterno. Ah, mas isso está falando em árabe, não é no hebraico? No hebraico também, não é verdade? A própria expressão Elohim, né, é Elion, o Deus Altíssimo, né? Mas por que eu estou falando uma palavra aqui no árabe? Hassad. Porque o hassad é aquele que causa inveja. Verdade? E eu preciso matar esse hassad dentro de mim. E quem mata é Deus. E nós precisamos ser curados aqui. Então, queria concluir a nossa fala sobre a doença da alma chamada inveja. Ler um texto interessante, né? Mas antes de ler o texto, né? Você percebe, né? Nós conhecemos a história de Amã e Mordecai. Lembra a história de Amã e Mordecai? Né? Vocês conhecem bem o texto e sabem que em algum momento Amã vai invejar quem? Mordecai. Gente, o que Mordecai fazia? Só não se curvava para Amã, não é verdade? E isso incomodou Amã. O invejoso sempre fica incomodado com outros quando estão fazendo algo diferente. O invejoso sempre gera nele uma incomodação. Ele fica sempre incomodado. Por que o outro está fazendo isso? Qual o motivo? Então, na realidade, o invejoso é um incomodado. Incomodado com ele mesmo e com o outro. Ou seja, Amã ficou incomodado. Sentiu inveja de Mordecai. E é por isso eu quero ler aqui um texto, na verdade. Eu quero ler aqui, na verdade, 3 textos para nós concluirmos. Primeiro texto que eu quero ler, Mateus, capítulo 27. Verso 18. Mas eu quero ler o verso 17. Diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, repito, sabia que por inveja o tinha entregado. Por que Jesus foi entregue, gente? Inveja. Não tinham nenhuma prova contra Jesus.
Repare que fariseus e escribas, sempre pelos seus olhares, nas suas observações sobre Jesus, eles não conseguiam provar nada contra Jesus. Mas por inveja, Jesus foi entregue. Por isso que o escritor aqui fez questão de colocar por inveja, né? Marcos 15, 10, né? Evangelho de Marcos 15, verso 10. Diz assim: pois ele bem percebia, isso Pilatos, que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ou seja, nós já percebemos que os próprios sacerdotes tinham inveja de Jesus. Como é triste perceber isso. Como é triste percebermos isso, né? Que de fato a inveja é a doença da alma. E aí eu quero concluir lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. A partir do verso 13. Tá? Para nós concluirmos aqui. Paulo está preso em Roma, né? E ele vai dizer assim, ó: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E aí no verso 15, olha que ele fala, Paulo. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Por isso que amanhã nós vamos concluir com competição, mas eu quero dar um alerta aqui para nós, todos nós. Eu quero aqui reafirmar a minha tese. Todo invejoso é um competidor. Todo invejoso. O invejoso, ele está doente na alma. Ele precisa, literalmente, como eu falei, a expressão estrangular a inveja. Essa invidere que nós falamos no latim, né? É uma visão dentro. Sem visão. Invidere no latim é sem visão. Preciso arrancar. Se possível, um olho. Porque é mais fácil, é melhor. Já foi a orientação do Mestre Jesus. Entrar com um faltando do que com dois. Pecaminosos, não é verdade? Literalmente, trocando por miúdos. Ou seja, temos que literalmente santificar os nossos olhos. Eu queria orar contigo nesta noite. Eu queria orar contigo para que Deus possa estar completando a obra nos olhos. Eu não vou orar pelo teu coração. Eu não vou orar pela sua mente. Eu quero orar nesta noite pelos seus olhos, pelos meus olhos. Porque é a partir desses olhos que entram todas as coisas, infelizmente, carnais. Quero orar também pelos teus ouvidos. Olhos e ouvidos precisam ser curados. Porque a inveja, ou ela entra por aqui, ou ela entra pelos ouvidos. Não é à toa que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos. Queria que você fizesse essa oração comigo. Querido Deus, nesta noite eu entendi, Deus, como é ruim termos inveja, Deus querido.
De fato, a inveja é a podridão dos ossos. E nesta noite eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, santifica os meus olhos, santifica os meus ouvidos, ó Pai. Deus, que o teu sangue carmesim esteja purificando meus olhos, ó Pai. Quando eu olhar para o meu irmão, eu posso olhar e ver Jesus. Que eu não possa olhar o meu irmão, Deus, e ter inveja do que ele tem. Seja pelo conhecimento que ele tem, seja pelos recursos financeiros que ele tem. Deus, eu não sei, Deus, só preciso que o Senhor santifique os meus olhos. Santifique os meus ouvidos, ó Deus. Pelas vozes, pelas palavras que chegam aos meus ouvidos sobre o outro. Deus, eu quero extirpar toda palavra negativa contra o meu irmão, Pai. Eu quero abortar, Deus, todas as palavras que eu tenho ouvido contra o meu irmão, que está gerando inveja da minha pessoa contra o outro. Deus, por isso, Deus, eu te peço, Deus, santifica os meus olhos, mas também, Deus, limpa os meus ouvidos. Cura, Deus, para que a minha alma seja curada. Para que eu possa, Deus, gerar o fruto do Espírito. Começando
Gente, boa noite. Só para nós, não sei se saiu a oração, né? Mas nós vamos estar concluindo aí, orando, né? Não sei se foi feita Vocês escutaram a oração, né? Porque deu um probleminha aqui, né? E ligou sozinho. Então, vamos concluir orando, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, porque tua palavra sempre é viva, Deus. Te agradecemos por esse momento. Obrigado por esse compartilhar, Deus. Obrigado pelo entendimento, Pai, sobre essa temática, sobre a inveja, Deus, que literalmente é a doença da alma, Deus. Eu te peço que cada um dos teus filhos, Deus, possam examinar os olhos, os ouvidos, Deus, e pedir literalmente, Deus, para que o Senhor possa estar santificando os nossos olhos, Deus. Literalmente, Deus, santifica os nossos olhos, ó Deus, para que possamos, Deus, ser pessoas melhores, ó Deus querido. E todas as vezes que nós, por algum deslize, olharmos para o outro, Deus, e sentimos inveja, seja pela sabedoria que o outro tem, pelos bens que o outro tem, Deus, possa ser um alerta e possamos, na mesma hora, Pai, limpar os nossos olhos, Deus. Limpa os nossos olhos com teu sangue carmesim, Deus. Por isso, Deus, torna-nos pessoas melhores, ó Deus. Obrigado por cada vida que nos ouviu nesta noite, que possamos ter um sono abençoado por ti, Deus. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse momento. E amanhã, Deus, abençoa o nosso estudo, que nós completaremos falando sobre competição, Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amanhã nós retornamos aqui falando sobre competição. E nós vamos justamente fazer uma reprise de elogios, inveja e concluiremos competição. Uma coisa está ligada com a outra. Deus abençoe sua vida. Um bom sono, hein? Deus te abençoe. Shalom.